Olá, eu me chamo Ana Lúcia Kercher Piccoli, sou advogada, tenho um escritório de advocacia especializado em direito de família e sucessões, no qual eu atuo há mais de 30 anos. Sou diretora do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul, conselheira estadual da OAB, e junto com a doutora Liane Bestetti, a quem eu saúdo e agradeço aqui, coordenamos o grupo de estudos de Direito de Família e Sucessões do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul. Este grupo de estudos foi criado pela querida doutora Helena Ibanes, a quem eu faço a minha homenagem aqui nesta fala. Quero parabenizar a presidente do Instituto, a doutora Sulamita Cabral, que está conduzindo de forma criativa e ativa o IARGS nesse período difícil de isolamento. A ideia de fazer as lives, de gravar as palestras está sendo um sucesso. Parabéns, doutora Sulamita. O Instituto está vivo, cheio de atividades e eu me sinto muito orgulhosa de fazer parte desta diretoria. Parabenizo também a nossa jornalista, Terezinha Tarcitano, que está coordenando as lives e as entrevistas aqui apresentadas. Esse grupo de estudos que há mais de 40 anos se reúne na sede do Instituto, nas terças-feiras ao meio-dia, aberto ao público jurídico, neste momento apresenta uma nova forma de funcionamento e é justamente sobre a flexibilização das formas e adaptação aos novos tempos que nós iremos tratar aqui. E para mim é sempre importante compartilhar conhecimento, compartilhar o estudo. Acho que é uma forma rica e prazerosa de nos conectarmos, principalmente nesses tempos de isolamento. Hoje eu vou falar mais uma vez de testamento, porém sob um novo cenário, porque já falei algumas vezes, mas agora estamos diante de uma situação inusitada. Testamento virtual em época de Covid-19. A pergunta que eu coloco é: o testamento feito utilizando a imagem e a voz gravadas do testador tem validade? Se ele gravar explicando que está isolado em casa, sujeito a pegar o vírus, é uma pessoa de risco, do grupo de risco, ele grava, tem validade? Pois é isso que nós vamos estudar aqui e tentar esclarecer. Eu gosto de citar um filósofo francês chamado Jean Crier, que dizia: não é a lei que faz a sociedade, mas é a sociedade que faz a lei. São os anseios sociais e a evolução da vida que faz com que a lei se transforme e se adapte para reger o que está posto e consolidado. A inteligência artificial e os meios eletrônicos que estão à nossa disposição são uma realidade. Estamos vivendo uma situação que, por mais que pudéssemos prever, jamais conseguiríamos imaginar. Nunca poderíamos sonhar que o mundo inteiro estaria vivendo o que nós estamos vivendo. Vivendo uma pandemia com um vírus mortal nos rondando. E eu lembrei da música do Lulu Santos, que diz: nada do que foi será do jeito que já foi um dia. Tudo muda, tudo passa, tudo passará. E ele nunca imaginou quão atual está essa letra hoje. A vida evolui com rapidez. E é possível, então, fazer o testamento de forma virtual, gravando imagem e som? O nosso código não prevê isto ainda. Nosso Código Civil entrou em vigor em 2002 e pouco inovou. Isso já faz mais de 20 anos, quase 20 anos que ele entrou em vigor.
E ele pouco inovou com relação ao código anterior, que era o de 1916, que estava em vigor até então. Então, vamos começar organizando o que é preciso para fazer um testamento em época normal. E quais os tipos de testamentos que nós podemos fazer para ver onde poderemos encaixar, por analogia, a possibilidade de fazer um testamento utilizando os meios eletrônicos. Nós temos a previsão, que é o testamento mais comum. Aliás, só para ilustrar, muito pouca gente faz testamento. É uma camada da população muito reduzida que faz testamento. E isso o testamento resolve tantos litígios que surgem quando da abertura de um inventário, que seria muito importante se todos pudessem fazer testamento dizendo o que gostariam que acontecesse quando de sua morte. Então, voltando, nós temos então a previsão do testamento público, que é o mais utilizado, que o testador vai até o tabelionato e o tabelião vai com 2 testemunhas e o tabelião lavra aquilo que é ditado por ele e ele leva embora aquele texto que só poderá ser aberto ou só poderá se tornar público, apesar de ser chamado público, depois da morte do testador. Todos assinam, né, as testemunhas, o testamento é lido na frente das testemunhas e tem a fé pública do tabelião. Temos também o testamento cerrado, que é o testamento feito de próprio punho pelo testador, ou por computador e impresso, depois assinado por ele e pelas testemunhas, e depois ele é levado até o tabelião e o tabelião certifica que leu este testamento, que viu este testamento, e depois ele é dobrado e costurado com agulha e linha. Eu confesso para vocês que quase 35 anos de advocacia eu nunca vi, até tenho curiosidade de ver um testamento costurado com agulha e linha. Olhem que antigo que é isso. Mas enfim, é uma das formas previstas na lei. E depois o testador leva embora aquele testamento costurado, cerrado, e guarda em algum lugar para ser aberto só após a sua morte. E nós temos também o testamento particular. Este testamento particular, ele é escrito a próprio punho ou de forma mecânica e impresso pelo testador e assinado pelo testador e por 3 testemunhas que acompanham a lavratura e que ouviram toda a leitura do testamento. E aqui, esse testamento não tem a interferência do tabelião ou de qualquer outra autoridade. E aqui dentro da seção do testamento particular, nós temos um artigo no nosso código, que é o 1879, que diz expressamente: em circunstâncias excepcionais declaradas na cédula, o testamento particular de próprio punho e assinado pelo testador, sem testemunhas, poderá ser confirmado pelo juiz. Olhem como é flexibilizada a forma aqui, porque é um testamento simplesmente assinado pelo testador, sem testemunhas. E em circunstâncias excepcionais, claro. E que circunstâncias excepcionais serão estas que aceitam um testamento sem testemunhas, apenas escrito pelo testador e assinado por ele? Seria uma pandemia, um vírus, uma situação de isolamento, uma doença grave, uma situação de pré-morte? Então, vamos aqui para o cenário atual que estamos vivendo e para as tecnologias que estão à nossa disposição em 2020.
A possibilidade de fazer um testamento virtual ou feito utilizando a imagem e a voz do testador não é um tema novo nos dias de pandemia, não é um assunto que está surgindo agora. Tanto que existe um projeto de lei proposto pelo Instituto Brasileiro de Direito de Família, o nosso IBDFAM, que está sempre à frente e com posições adequadas e modernas, pois esse ótimo projeto de lei está tramitando e o seu conteúdo traz várias propostas de alteração do Código Civil no que diz respeito ao direito de família e sucessões. E dentre essas alterações está a possibilidade de fazer testamentos utilizando-se a imagem e a voz do testador, ou seja, o testamento virtual gravado. De fato, é anacrônico aos tempos atuais estas cerimônias legais obrigatórias e a ausência de previsões legais, utilizando as tecnologias modernas que estão à nossa disposição e nosso alcance. Não estamos criticando as exigências legais que conferem segurança quase que absoluta aos testamentos. Elas são muito importantes. Mas nós temos que ter adaptações. Nós temos que nos adaptar às modernidades que estão à nossa disposição. E o cerne da questão aqui é a garantia da validade do testamento e da autenticidade da vontade do testador, quando o testamento é feito de forma gravada com imagem e som. A tecnologia do vídeo não invalidaria a legitimidade do testamento. Então, se antes desta situação em que estamos vivendo, este assunto, testamento virtual, já era assunto e objeto do projeto de lei do IBDFAM, número 3799 de 2019, atualmente, no critério de isolamento social, com possibilidade de contaminação por um vírus letal, com as pessoas que normalmente seriam os testadores, ou seja, os mais idosos, e que estão fazendo parte do grupo de risco, sem poder sair de casa e sem poder receber pessoas em suas casas, essa discussão passa a ser mais urgente. Como a tecnologia pode ser usada a favor destas pessoas que querem fazer o seu testamento em momento de tanto risco de contaminação. Então, em analogia ao artigo 1879 do Código Civil, onde o testador pode, em situação excepcional, que é a que nós estamos vivendo, fazer o seu testamento escrito de próprio punho, sem testemunhas, ele sozinho escreve o que ele pretende, por que não teria validade, então, a gravação, um testamento feito? Vou mais além. Não apenas a gravação, um testamento feito em videoconferência, gravado, com as testemunhas, juntas, com 3 testemunhas. Ou então, poderíamos também ter uma outra situação, com mais segurança ainda, gravado em videoconferência, com 2 testemunhas ou 3 testemunhas e o tabelião junto na videoconferência. Esse eu acho que teria validade. Indo mais além, e se no caso não houvesse um tabelião disponível e o testador necessitasse fazer o seu testamento e ele grava grava por vídeo com a presença de 2 testemunhas ou de 3 testemunhas, enfim, sem a presença do tabelião, seria válido? E se ele grava sozinho, como diz o próprio artigo, se ele escreve sozinho, sem testemunhas, é válido? Se ele gravar, é válido? Bom, caso o testador venha a falecer antes de conseguir validar este testamento,
passada a pandemia, teria valor essa expressão de última vontade dele? Nós não temos casos concretos ainda para poder afirmar com segurança. Vamos aguardar para ver o que vai acontecer, mas eu acredito que sim. E apenas para ilustrar aqui, caso seja de extrema urgência as declarações de última vontade desta pessoa, como, por exemplo, o reconhecimento de um filho que não sabia de sua origem, ou a vontade que esse testador tem de declarar uma paternidade socioafetiva, ou ainda de declarar a existência ou a inexistência de uma união estável com uma pessoa, ou permitir a utilização de embriões excedentários em inseminação artificial. Vejam quanta urgência há nessas declarações neste momento de isolamento. E mesmo a destinação de patrimônio, essa pessoa pode querer destinar o seu patrimônio, destinar a parte disponível para um filho ou para todos os filhos, em detrimento de outra pessoa que poderia ser herdeira, um companheiro, uma companheira. Eu conheço muitas pessoas que estão vivendo sozinhas neste momento, isoladas, e estão com absoluto receio de sair, ou de receber quem quer que seja em suas casas, receosos de enfrentar uma doença, ou mesmo de serem contaminadas pelo Covid-19. E essas pessoas desejam fazer um testamento que seja mais consistente que apenas um termo assinado por eles. Pois, justamente, tratando deste tema, analisei o projeto de lei do Senado, da senadora Soraya Tronic, de número 1627 de 2020, que dispõe sobre o regime jurídico emergencial e transitório das relações jurídicas de direito de família e sucessões no período de pandemia. Era um projeto de lei curto, dividido em 4 capítulos, cada um sobre um dos institutos de direito de família e sucessões: casamento, guarda, alimentos e testamento. Pois o artigo que tratava do testamento previa justamente a possibilidade de fazer-se o testamento de forma virtual, gravando a imagem e a voz do testador na presença de 2 testemunhas. Pois preparei essa fala com entusiasmo, achando que quando fôssemos falar sobre o tema aqui, o projeto de lei já estaria aprovado e o testamento virtual com gravação de voz e imagem seria um instrumento legal. Pois fui surpreendida pela retirada de pauta do projeto de lei pela própria senadora proponente na semana passada. Então, temos neste momento que tentar aprovar o projeto de lei do IBDFAN, que prevê a possibilidade deste testamento eletrônico virtual, sempre, não apenas em período de exceção, como que estamos vivendo. Só para ilustrar, vamos ver como ficaria o artigo 1879 do Código Civil com a redação proposta pelo IBDFAN. Então, artigo 1879. Em circunstâncias excepcionais declaradas pelo testador, o testamento particular, escrito e assinado de próprio punho, ou gravado em qualquer programa ou dispositivo audiovisual pelo testador, sem testemunhas ou demais formalidades, poderá ser confirmado a critério do juiz. Parágrafo único. Caducará o testamento hológrafo excepcional se o testador não morrer no prazo de 90 dias contados da cessação das circunstâncias excepcionais declaradas pelo testador. E aqui retomo a minha pergunta inicial. Tem validade esse testamento feito de forma virtual? Hoje, sabendo da existência desses projetos de lei, sabendo da urgência que temos em
em fazer valer os meios eletrônicos e a modernidade que nos ronda? Bom, como ainda não há previsão legal, não teria uma resposta segura para dar, mas entendo que, diante das possíveis analogias já colocadas aqui, espera-se que o juízo reconheça a validade de um testamento assim feito nestas épocas difíceis de pandemia, de isolamento, desde que ele seja apresentado com as seguranças necessárias por meio da gravação de voz, com ou sem testemunhas, de preferência com testemunha. E ainda tem uma situação que essa pessoa que grava, ela poderia também escrever, já de acordo com aquela previsão legal, que ele pode fazer o testamento em situação de excepcionalidade sem testemunhas, ele pode escrever, assinar e, além disso, gravar. Essa segurança é só para o caso dele vir a morrer antes do encerramento da pandemia, antes dele poder ir a um tabelionato fazer validar esse testamento. E reforçando o que aqui já foi colocado, também temos um artigo no Código que diz: na dúvida, a vontade soberana do testador sempre deve ser respeitada. Então, como não respeitar a vontade de alguém que está falando, que nós estamos enxergando, estamos ouvindo, e ele está declarando a sua vontade? Espero que a gente consiga ter aprovado esse projeto de lei que aproxima o nosso código da modernidade. E concluindo, agradeço a todos que me ouviram e mais uma vez ao Instituto dos Advogados e ao nosso grupo de estudos que está atuante e que nas terças-feiras está presente mesmo com essa situação de exceção que estamos vivendo. Muito obrigada, um abraço a todos.